Oi gente, tudo bem? Como vocês podem ver pelo título, hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência no Vipassana, que é um retiro de meditação. E já adiantando, eu amei, eu achei uma experiência incrível, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Então é por esse motivo que eu resolvi fazer um vídeo sobre o retiro e compartilhar ele com vocês. Então, pra começar toda essa história, eu vou começar do começo. A gente decidiu ir pra esse retiro tem alguns meses já, acho uns 6 meses talvez, e eu vi que tinha aqui na Europa um retiro desse em português, na Espanha, numa cidade que fica a 2 horas de Madrid. E aí eu resolvi que eu ia fazer o retiro. E o Leandro acabou querendo fazer junto comigo. Então, as inscrições só abriam em março ou em maio. Um dos dois, não me lembro agora. Então a gente tinha que esperar as inscrições abrirem. E eu já tinha lido em alguns lugares que quando abria a inscrição acabava muito rápido. Então eu fiquei lá, quando coloquei para despertar no dia e abriu a inscrição, eu já me inscrevi logo e conseguimos as vagas para mim e para ele. Então depois disso a gente resolveu comprar nossas passagens. E assim, obviamente a gente estava procurando a passagem mais barata, assim, a promoção mais barata que a gente encontrasse. E a gente encontrou uma promoção muito inusitada que ia para Portugal antes de ir para Madrid. Para quem não entende muito de geografia, eu tô aqui na Itália, Madrid tá aqui no meio e Portugal tá lá do outro lado. Então, teoricamente, a gente ia fazer um caminho nada a ver, que a gente ia pra cá para depois voltar pra cá. Enfim, essa era a promoção, com uma escala em Portugal, de um dia. E na real foi muito bom, porque a gente foi pro Porto e a gente pôde matar as saudades de uns amigos portugueses que a gente tem lá. E, enfim, foi muito, muito, muito legal. A gente foi lá pro Porto, a gente dormiu na casa de um amigo e a gente passeou bastante, foi muito legal. No dia seguinte, a gente ia pegar um voo pra Madrid, mas a gente não tinha casa pra dormir daquele dia pro dia seguinte, que seria o dia que começava o Vipassana. Então a gente resolveu se cadastrar num aplicativo chamado Couchsurfing. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo muito legal que você pode viajar e você dorme de graça no sofá da casa das pessoas. Ou às vezes ela tem até quarto com cama, que foi o nosso caso. A gente dormiu na casa de um cara que ele era turco e ele era muito, muito, muito legal. Você não conhece a pessoa antes, né? Você só lê o perfil dela, você conhece ela na hora. E essa foi a nossa primeira vez no Couchsurfing e a gente amou muito. Era um rapaz turco e ele era muito gentil, muito, muito, muito legal. Ele compartilhou várias coisas da Turquia com a gente. Ele fez café da manhã pra gente, um café da manhã meio estilo turco, só que vegano. Ele deu até uma bolsinha com um chá lá deles pra mim, pra eu fazer em casa. Depois, no dia seguinte, levou a gente pra conhecer uma feira. Foi super legal. Ele só tinha um quarto na casa, mas ele dormiu no sofá pra gente poder dormir na cama de casal dele. E isso foi muito, muito incrível. Cara, foi muito, muito legal. E aí, no dia seguinte desse dia, a gente ia, enfim, pro Vipassana. O Vipassana, pra quem não sabe, é um retiro de meditação. E o nome da meditação é Vipassana, no caso. Você fica lá 10 dias, é um retiro totalmente de graça. Ele funciona à base de doações e serviço voluntário. Então todas as pessoas que estavam trabalhando no retiro eram voluntários. E tudo que a gente comia, enfim, todos os gastos que eles têm é por doações. Eles cobrem os gastos com as doações dos alunos antigos. Quem nunca fez Vipassana não pode doar, só pode doar quem já fez. E é assim que eles funcionam.
Quando eu ouvi falar sobre isso, eu pensei, vai ser um lugar super simples, assim, né? Uma coisa, tipo, sei lá. Eu até levei meu saco de dormir, mas não por causa disso, porque a gente não sabia se ia ter que dormir na rua ou no canto da sala de alguém, ou sei lá, em algum lugar. Então eu já levei o saco de dormir, eu já tava tipo, tô com meu saco de dormir. Se a cama for horrorosa, pelo menos eu tenho meu saco de dormir. Aí chegou lá, gente, é surpreendente. O ambiente é todo programado para receber as pessoas, as camas são maravilhosas, a comida vegana maravilhosa. Na realidade, a comida é vegetariana que eles botam no site, que é vegetariana. Só que eles só colocam isso porque eles têm leite, assim, para beber à parte, e mel. Mas na realidade a comida em si, a parte que é preparada, é toda vegana, 100% vegana. Só teve um dia que teve couve-flor com queijo em cima, mas eles já colocaram uma placa gigantesca, assim, pra você saber que não era pra você pegar, caso você não comesse queijo. Já botaram couve-flor com queijo. Mas fora isso, tudo vegano. E a comida simplesmente maravilhosa. A cama era maravilhosa, o travesseiro maravilhoso, o antiácaro até. Os ambientes todos climatizados. Nossa, muito incrível, muito incrível. Enfim, aí você fica lá 10 dias e você basicamente só medita, come e dorme. E tem sempre um descanso depois das refeições, que você pode caminhar se você quiser. Tem uma trilhazinha assim pra caminhar, mas pode só caminhar, não pode correr nem fazer nenhum outro tipo de exercício. E aí você vai pra lá e você faz 10 dias de voto de silêncio. E você também não pode levar nenhum tipo de entretenimento. Então você não pode levar celular. Quer dizer, você pode até levar, mas tem que deixar guardado lá com a pessoa responsável. Então você não pode usar seu celular, não pode usar câmera, não pode escrever nada, não pode levar caderno e caneta, não pode ler nenhum livro. Enfim, não pode fazer nada de entretenimento, nada. O objetivo é sempre, de todas essas coisas, é sempre você se voltar pro seu interior o máximo possível. Então é por isso que não pode fazer nada. E daí, os horários são basicamente o seguinte: você acorda às 4 da manhã, às 4h30 começa uma meditação. Essa meditação vai até às 6h30. Daí, 6h30 tem o café da manhã, você toma café da manhã, depois tem uma hora de descanso, meia hora de descanso, e às 8 começa a outra meditação. Daí, de 8 às 11 é meditação, com alguns intervalos de 5 minutos aí no meio desse tempo todo. Depois, às 11 tem o almoço. O almoço é de 11 a meio-dia. Depois de meio-dia, 1 hora de descanso. E de 1h até as 5 é meditação de novo, com pequenos intervalos de 5 minutos. Normalmente eles fazem 1 hora de meditação e um intervalinho de 5 minutos, depois 1 hora de meditação e um intervalinho de 5 minutos. E depois, às 5 tem um lanche, e esse lanche vai de 5 às 6. E às 6, de 6 às 9 é meditação de novo. E aí acaba às 9 e 9h30 é o horário de dormir. E é essa a programação. Nos 3 primeiros dias, você faz uma meditação chamada Anapana. E essa meditação é basicamente você focar na sua respiração. Eu não vou entrar muito em detalhes de como são as meditações, porque é muito complexo e só você fazendo o curso mesmo pra saber. Mas eu vou explicar por alto, assim. Depois, no 4º dia, você começa a meditação Vipassana mesmo. E a Anapana é como se fosse um treinamento para Vipassana. E o objetivo dessa meditação é você controlar a sua mente, para perceber as sensações do seu corpo. E você, a partir disso, você desenvolve equanimidade. O que é equanimidade? É você aceitar a realidade como ela é. É você, independente de quais circunstâncias que aparecerem na sua vida, independente de como esteja a sua vida, você conseguir atingir a paz interior e ser feliz
independente do que esteja acontecendo no exterior. Então, e gente, funciona mesmo, porque quando eu saí do retiro, eu saí assim, quase que anestesiada. A sensação que eu tinha, que eu tenho até agora, no caso, porque foi semana passada, é que um meteoro pode cair do meu lado, que eu vou estar lá plena, maravilhosa, porque dentro de mim é tanta paz, mas tanta paz. Eu não sei nem explicar, assim, é incrível. E o fato também de você ficar 10 dias em silêncio e você não pode se comunicar com ninguém, você pode tirar dúvida com os professores e perguntar alguma coisa para os instrutores, mas tem que ser assim, menor quantidade de palavras possíveis para você não falar mesmo. Então o fato de você ficar 10 dias em silêncio absoluto, só você com você mesmo e não ter nenhum tipo de entretenimento, faz você voltar muito pro seu interior e entender várias questões da sua vida, sabe? Eu refleti muito sobre, enfim, tudo. E, enfim, daí você faz essa meditação Vipassana e no 10º dia, que é o último dia, cada dia tem uma evoluçãozinha na meditação, então sempre tem uma novidade, sabe? Não fica tipo uma hora que é a mesma coisa pra sempre, não. Tipo, todos os dias tem uma novidade que eles acrescentam pra deixar a meditação um pouco mais, um nível acima, né? Então, é muito interessante, é bem legal. E no 10º dia eles liberam pra falar, porque eles falam que seria um choque muito grande você já sair do retiro e ir direto pra sociedade, assim, tipo, seria meio que massacrado. Então eles liberam pra você falar, pra você ir se acostumando e tal. E na hora que liberam pra falar é muito estranho, assim, primeiro que eu saí da sala de meditação e eu vi uma plaquinha. O nobre silêncio terminou, agora pode falar. E aí eu fiquei pensando, tá, o que eu vou falar? Não tenho nada pra falar, né? Daí eu continuei calada. Até que teve uma hora que foi todo mundo pra sala onde a gente come. Eu esqueci de falar um detalhe importante também. Homens e mulheres é separado. Então eu fiz de um lado, tem 2 lados assim o negócio, é bem separado mesmo. E aí eu fiz de um lado, o Leandro fez do outro. Então eu só via ele na sala de meditação, mas mesmo assim era um lado homens, um lado mulheres. E eu só dava uma conferida pra ver se ele ainda tava lá ou se ele já tinha desistido. Eu entrava na sala e eu olhava assim, tá lá ainda, então tudo bem. E eu até esqueci o que eu tava falando. Quando eu entrei nessa sala, no refeitório, que já tava todo mundo falando lá dentro, chegou a me dar assim uma ansiedade, sabe? Eu senti meu coração disparando, assim, meu peito meio que vibrando, assim. Porque depois de um tempo também, como o objetivo é você reparar nas sensações do seu corpo, você começa a reparar em todas as sensações do seu corpo. Então é muito bizarro, assim. Antes de você ficar ansiosa, você já tá percebendo as sensações que o seu corpo libera na hora que você fica ansioso. Nossa, é incrível, é muito incrível. E aí eu senti, assim, que eu fiquei bem... Não sei, é como se eu tivesse estremecido mesmo. Mas aquela paz dentro de mim não era afetada, apesar de tudo. E ela permaneceu desde o dia que eu saí até hoje, ainda estou com ela. Então eu espero manter aí a meditação para poder continuar com ela por mais, para sempre, se der. E a gente no 10º dia fala, né, pode falar, trocar ideia com as pessoas e tal. E daí à noite, no 10º dia, eles entregam nossos celulares e câmeras e enfim, tudo que a gente deixou guardado lá. Apesar de que eu nem liguei meu celular, porque enfim, eu já não usava muito antes, então não é depois de um retiro de meditação que eu vou começar a usar, né? Então deixei desligado mesmo. Mas muita gente já pegou o celular e ficou tipo, ai meu Deus, preciso mexer no celular. E aí tem uma parte que também é muito legal dessa história, que não é sobre o retiro, mas é sobre a nossa viagem depois do retiro, porque como a promoção tinha data específica, a promoção da passagem de avião de volta para Milão, a gente só conseguiu ir embora de Madrid 2 dias depois de ter acabado o Vipassana. Então a gente ficou mais 2 dias em Madrid depois que acabou o retiro. Só que a gente não tinha casa para dormir
de um dia pro outro, né, nesses 2 dias. E o Couchsurfing a gente só tinha conseguido só antes do Vipassana, depois a gente não tinha. Aí o Leandro ligou o celular dele quando ele pegou o celular e viu que ninguém do Couchsurfing tinha respondido que a gente poderia ficar na casa de alguém, né. Então, teoricamente, a gente não tinha casa. Só que aí eu conheci uma menina lá no Vipassana, olha como o universo conspira a nosso favor. Eu conheci uma menina no Vipassana, brasileira, e ela morava em Madrid, tinha um apartamento lá, dividia um apartamento com uma amiga lá. E na hora que o Leandro pegou o celular, ele tava olhando, a gente não tem lugar pra dormir hoje, de hoje pra amanhã. E aí eu pensei assim, tá bom. Aí eu olhei assim pro lado, ela tava parada do meu lado. Então eu falei, ela mora em Madrid. Aí eu falei, oi, tudo bem? Você mora em Madrid, não mora? Ela mora. Aí eu falei, você mora com alguém? Aí ela falou assim, eu moro com uma menina francesa, mas... por quê? Aí eu falei assim, então, porque a gente vai ter que passar essa noite de hoje pra amanhã em Madrid, só que a gente não tem casa. Mas pra mim, assim, pode ser qualquer chão. Tipo assim, se tiver um chão, eu tenho saco de dormir. Só preciso de um espaço pra botar meu saco de dormir e pronto. Aí ela, não, a minha amiga francesa, ela tá viajando. Você pode ficar na cama dela, uma cama de casal. Você pode ficar no quarto dela. E eu tipo, Deus, você é maravilhoso. Sério. Essas coisas acontecem e às vezes eu não acredito como que o universo pode ser tão perfeito. Mas essas coisas só acontecem quando a gente desapega, quando a gente não fica... Porque, por exemplo, a gente poderia estar super preocupado já desde antes de começar o Vipassana, tipo, a gente não tem onde dormir, agora. Só que a gente não tava nem aí, a gente passou o Vipassana inteiro tranquilo, eu não pensei nisso em nenhuma vez, nenhum dia. E no final do Vipassana a gente pegou, aí constatou, a gente não tem onde dormir, mas tudo bem também, porque a gente aceita a realidade como ela é, a gente tentou tudo que a gente podia. A gente, obviamente, se a gente não tivesse encontrado a casa da Natália, que é essa menina, a gente teria continuado tentando, né? Mas a parada é essa, você não precisa, não é não fazer nada, é você fazer tudo o que você puder fazer pra atingir o objetivo que você quer. Mas se você não conseguir, tá tudo bem também, aceitar a realidade como ela é e não ficar frustrado com tudo. E quando a gente desapega dos resultados das coisas, simplesmente tudo flui, tudo acontece. E eu não precisei mover um músculo e uma pessoa apareceu do meu lado que tinha um apartamento em Madrid, tinha uma cama de casal pra eu ficar, não era nenhum espaço no chão, era uma cama de casal. E acabou que foi muito legal, porque a Natália é uma pessoa incrível, ela é muito legal. E a gente foi pra casa dela, a gente fez um jantar de agradecimento, né, porque ela deixou a gente ficar lá, então a gente comprou umas coisas e fez um risoto pra ela. E acabou que um outro menino que a gente conheceu também no ônibus voltando pra Madrid, de Iceland. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conhecer alguém de Iceland. É Islândia em português. Eu nunca pensei que eu fosse conhecer alguém de lá. E ele era muito legal também, muito gente boa. E acabou que ele foi pra casa da Natália também, então ficou tipo uma família... A moto. Então ficou tipo uma família Vipassana depois do Vipassana. E aí a gente acabou meditando junto também, porque eles depois, no final, eles te instruem, né, como você tem que fazer pra continuar a prática no dia a dia. E aí eles falam que você tem que meditar de manhã e à noite. Então a gente meditou à noite daquele dia, depois de manhã no dia seguinte. E aí à tarde do outro dia a gente voltou pra Milão. E a gente voltou, assim, nas nuvens, sabe? Parecia que... Não sei nem explicar, não tenho nem palavras pra explicar, porque a gratidão que tava dentro de mim e que tá até agora é uma coisa que transborda, sabe? Eu choro por tudo. Então, tipo, eu chorava de felicidade o tempo inteiro, assim, o tempo todo. Durante o Vipassana eu chorei praticamente todos os dias. Ou eu chorava de tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa na minha cabeça, de angústia, assim.
ou eu chorava de extrema felicidade, então eu ficava variando, assim. Mas aí depois, os dias que dá, assim, mais nervoso é o 4º dia, que é onde começa a meditação vipassana mesmo, porque tem 1 hora lá que você tem que ficar 2 horas parado na mesma posição, mas é só nesse momento que você tem que ficar 2 horas parado na mesma posição. Depois diminui pra 1 hora e é super tranquilo. Quer dizer, parece difícil pra quem nunca fez, mas, por exemplo, o Lê não conseguia ficar sentado na mesma posição por mais de 10 minutos. No início ele ficava 5 minutos e mudava, 5 minutos e mudava. Só que eles vão fazendo tão gradual que chega no final e você consegue fazer tudo tranquilamente, assim. É bem tranquilo. Ninguém precisa ficar preocupado, tipo, eu nunca meditei. Tinha várias pessoas que nunca meditaram. Ninguém precisa ficar preocupado, tipo, eu não consigo ficar na mesma posição, porque tinha muita gente que não conseguia ficar na mesma posição. Tinha gente até que tirava... porque eles disponibilizam uma estruturazinha, né, pra você sentar, tipo uma almofada embaixo e uma outra maiorzinha em cima. E também tem várias outras almofadas que você pode ir encaixando, assim, e se acomodando melhor. Tinha gente que encostava na parede pra ficar com a coluna reta. Tinha gente que pedia um banquinho de madeira, que também parecia ser um pouco mais confortável. Enfim, tem vários jeitinhos que as pessoas vão dando pra ficar mais confortáveis. E também, como é bem gradual... o nível de dificuldade vai aumentando dia após dia, então você não sente, assim, dificuldade logo de cara. Tem uns dias específicos que eles falam que é o 2º dia que é mais difícil, porque o 1º dia você é apresentado aquela rotina, né? Então no 2º dia você tá meio assim, sabe, meio... não sei explicar, meio... será que eu vou aguentar? Depois do 2º dia fica super tranquilo. Daí no 4º dia também é um outro dia decisivo, porque tem essa meditação de 2 horas seguidas. Então muitas pessoas acabam ficando um pouco angustiadas nesse dia, como eu fiquei também. Então tem uns dias assim que são mais difíceis, só que se você passar por eles, normalmente é o 2º, o 4º e o 6º dia. Se você passar por eles tranquilamente, você consegue finalizar de boa. Foram 150 pessoas e só acho que 4 ou 5 desistiram ao todo. Então não é tão difícil assim, sendo que a maioria das pessoas ali nunca tinha meditado na vida. É bem tranquilo. E, gente, é uma experiência que eu aconselho pra todas as pessoas do mundo inteirinho. Eu acho que não tem uma pessoa que não deveria fazer, porque você sai de lá nas nuvens, assim. O processo é muito intenso e às vezes difícil, mas vale cada minuto, porque a paz que eu tenho dentro de mim agora não tem preço, é uma coisa que... não sei. Não tem preço. Enfim, esse vídeo já tá, tipo, muito longo. Pra quem fala que os vídeos que eu gravo são curtinhos, vão adorar esse, então, porque ficou, tipo, bem longo. E eu espero que vocês gostem muito dessa dica, sei lá, o que foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau!